Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TH Mais Conexão e Negócios. E no programa de hoje nós vamos falar sobre oportunidades, sobre a capacidade de enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga e sobre como grandes oportunidades não são encontradas, são criadas e quem tem visão e coragem e está disposto a fazer o que precisa para conseguir. Eu sou Max Tonin e aqui você senta frente a frente com quem viu, decidiu e venceu. E a história que você vai conhecer hoje é a de um brasileiro que construiu a sua trajetória transformando relacionamentos, visão e coragem em um dos grandes negócios. Negócios que ganharam o mundo. Uma jornada que começa em uma mesa de almoço no centro do Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo. E passa por DHL, por John Casablancas, Donald Trump, Forbes, Nasdaq e por algumas das mesas mais disputadas do mundo dos negócios. Para essa conversa eu recebo o Ricardo Bellino, empreendedor, autor de 15 livros, investidor e um dos dealmakers mais reconhecidos do mundo. Se prepara porque o programa está incrível, ele ainda é criador da Dealmakers Academy. Bellino, seja muito bem-vindo, prazer enorme receber você aqui hoje. Alegria minha, querido. Maravilha, olha, falar o seu currículo aqui eu vou falar, viu? Querido, eu fiquei meio nervoso aqui. Por favor, fique à vontade. Que alegria ter você hoje aqui, viu? Prazer é todo meu. Uma alegria mesmo. Realmente... Uma alegria. Hoje a gente vai aprender com você aqui. Não sei se aprender, talvez se inspirar, com certeza. Eu né? acho que as duas coisas, viu? Conhecendo pouco que eu sei, porque tem muita coisa. E você que está em casa se prepara, porque o programa incrível vai ser uma palavra pouco para a gente falar. Você sabe que aqui a gente gosta muito de histórias, né? E todo mundo que senta aqui, Bellino, fala assim, eu preciso conhecer a tua história. Né? E essa história da Confeitaria Colombo, eu falei assim, a gente precisa começar desse jeito. Conta pra gente um pouquinho, Bellino. Como é que começou a tua história aqui? Assim, antes da gente falar dos grandes números e dos grandes feitos, eu acho que você representa o sonho de todo grande brasileiro, que é empreendedor, que quer fazer negócio, que quer prosperar. E eu acho que você representa, né, o brasileiro em si, o empreendedor que quer dar certo, né? Mas antes de falar do certo, eu quero falar da tua origem, né? E agora com você. Agora eu vou sentar e aprender contigo também. Não, fico feliz de verdade de escutar essa referência, porque é verdade, né, que tudo tem um ponto de partida. Né? A vida ela é feita de conexões, de inspiração e de visões. Né? De coisas que ainda não aconteceram, mas podem acontecer se você se dedicar e tiver um compromisso de seguir em frente até dar certo, e não quando der certo. E eu tive o privilégio de conviver com meu avô paterno, Seu Ribeiro, comerciante do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, vendedor de casimiras para alfaiates. Olha aí. E, inclusive hoje eu mesmo me reconheço, né, um alfaiate vamos dizer, na arte de realmente fazer ternos sobre medida, falando metaforicamente, sim, para ajustar aquilo que cabe em cada um. Eu não acredito que uma roupa cabe igual em todo mundo. Uma estratégia de negócios, ela é única, não cabe para todo mundo. Isso é para quem quer vender cursos em escala, como uma fórmula mágica de sucesso, né? Que é o que a gente não vê existe. bastante, né? Infelizmente. Então, lá na Confeitaria Colombo, eu tive o privilégio de acompanhar meu avô nas rodas de almoço com seus amigos comerciantes, ali do centro do Rio de Janeiro. E escutar aquelas histórias dos comerciantes, histórias extraordinárias. Né? E eu, encantado com aqueles contos, pareciam contos de fada, né? De pessoas que, como meu avô, vieram como mascate de Portugal para o Brasil, e empreendeu, né? e prosperou. E aquele foi um momento, talvez, que tenha me chamado a atenção, me despertado esse espírito empreendedor. Né? Já por essa convivência, já havia uma transferência quase que osmótica, né, dessa linha de condução da vida, né, prática, sem formalismos, até sem academia, sem formação acadêmica. E ali eu acho que eu consegui beber essa água
né, que me contaminou Na fonte mesmo na ali, fonte né? mesmo. Né? E eu acho que isso veio se refletindo ao longo da minha vida, da minha jornada, dos meus ímpetos empreendedores, né? de aceitar o benefício da dúvida, né? De que alguma coisa podia não sair exatamente como estava previsto, mas não seria o suficientemente grande para me desmotivar ou convencer de não fazer. A minha vida é uma sucessão de fazeres. Ô, Belinho, você sempre foi assim? Ou teve um marco que você virou assim? Porque desde que eu te conheço, eu acho que você tem uma ousadia e assim, o jeito de se fazer as coisas. Eu acho que assim, para quem não conhece, a gente pesquise sobre a vida desse homem aqui. Porque de verdade é um privilégio estar sentado na tua frente agora. As coisas nem sempre, a gente vê muito sucesso e o resultado pronto. Parece que aquilo sempre foi assim. Para ele é fácil. Parece que o brasileiro não gosta de cultuar o sucesso, né? A gente gosta só do que é ruim, né? E em que momento que você deixou de pensar pequeno? Se é que isso já passou pela sua cabeça, eu acho que não, né? Mas assim, que momento que você fala assim, não tem outro jeito que não seja dar certo? Então, realmente eu tenho uma virada de chave, né? Na minha juventude, adolescência, eu era uma pessoa, curiosamente, para quem me conhece, parece brincadeira de mau gosto, muito tímido. Eu era muito inseguro e tímido. Mas a ponto de fazer, vou te dar 2 exemplos aqui clássicos. Um era prova de oratória na classe de português, ter que ler um trecho do livro e eu ficava com placas vermelhas, gaguejava de vergonha de falar em público. Imagina isso hoje, né, olhando essa jornada e todas as minhas intervenções em grandes, né, palcos e plateias do mundo todo, falando com milhares de pessoas, imaginar que eu tinha problema de fazer prova de português. E a outra é que eu tinha uma história que eu sempre gosto de trazer, que é muito divertida, né? É que eu tinha uma paixão da minha vida na escola, né? Que era uma menina muito bonita que estava sentada sempre à frente da minha carteira. E ela era considerada, assim, hors concours, a número 1 mais bonita da escola. E eu disputava com mais um, o mais feio. A gente sempre combinava, era um que estava em primeiro lugar, depois estava em segundo lugar, estava em primeiro lugar, a gente alternava o prêmio. Bom, eu sei que eu então decidi que numa festa daquelas, né, baladas na época de garagem, disco, Michael Jackson, que eu ia tirar a menina para dançar. E os meus amigos me preveniram, não faça isso, você está louco. Querido, você vai pagar um mico, vai ser um vexame incontrolável. Depois na escola você vai voltar, ninguém vai rir da sua cara. Eu falei, vou tomar o risco, o problema é meu. Bom, enfim, para fazer a longa história curta, fui chamar a menina para dançar. Obviamente, a mulher me olhou de cima para baixo e falou, ô Belino, se enxerga. E me deu um não sonoro. Bom, só que aquilo acabou provocando, além do constrangimento momentâneo, me fez me aproximar do DJ da festa. Fiquei amigo do DJ, coisa que para mim é fácil, e na semana seguinte eu já era sócio da equipe de som. E aí, meu querido, eu aprendi uma coisa, porque eu me tornei uma espécie de Alok da escola. Alguém quer discutir se o Alok é feio ou bonito? Não é nunca. O Alok é um fenômeno. É isso. E eu virei uma espécie de fenômeno da escola. Então eu era o cara cool da escola. Escoladaço. Né? Então eu consegui me conectar com algo talvez esquecido, adormecido ou perdido, chamado autoestima. Perfeito. E essa autoestima me deu a capacidade de aceitar os meus erros ou aquilo que as pessoas julgariam como absurdas ou como uma vergonha para provar a minha própria tese de que as coisas têm tudo para dar errado, mas elas dão certo quando você insiste de forma realmente obcecada, quase. Né? Então, eu diria que eu devo a essa menina muito da minha vida, da minha trajetória, porque ela, ao me constranger, me obrigou a sair da minha zona de conforto, viver um constrangimento que eu não gostei. E você só muda por 2
dois é fatores. fantástico, né? Amor ou dor. É isso. Isso cabe para qualquer pessoa que está nos assistindo. É isto. Você só muda pelo amor ou pela dor. E eu tive uma dor temporária, rápida, curada rapidamente, mas aquilo me impulsionou de tal maneira que aquele ambiente que eu passei a fazer parte das festas, dos desfiles de moda, me levaram a ter contato com uma revista. Ah, calma, você já vai falar daqui a pouco isso aqui. Você acha que aqui é assim? Ô Belina, eu não posso deixar você entrar nesse assunto sem dar um tempo para a turma tomar uma água. Porque senão sabe como é que funciona. A gente precisa para os comerciais aqui respirar um pouquinho. A gente vai pegar fogo aqui nessa conversa. Daqui a pouquinho tem que você tomar uma água. A gente vai descobrir como é que esse menino que levou fora virou esse cara aqui que é hoje. Que você, se você conhece, você sabe quem é. E se você não se conhece, se prepara que vai mudar a tua vida hoje. Seja bem-vindo de volta ao TH+, Conexão e Negócios, e hoje com essa conversa espetacular aqui com o Ricardo Bellino. E agora a gente vai entrar naquela história lá para entender então, Bellino, como é que saiu do fora pro tudo. Ó, já vamos Gostei né? do jogo de do fora pro tudo. Conta pra gente aí como é que foi essa conversa. Queridão, Inclusive então, a gente tem algumas imagens aí, diretor, que a gente já pode começar a colocar, que eu não queria dar spoiler no outro, mas já vou colocar. Vamos lá, Bellino. vamos lá, mas eu vou te fazer aqui nesse lapso de tempo, né, uma jornada rápida, só para entender, porque na verdade eu acho que é menos importante essas aventuras em si, mas é mais a postura, a atitude em relação à vida e às objeções e aos problemas que as pessoas que estão nos assistindo podem ter ao longo da sua vida. Acho que isso, de fato, é o que é mais importante. Essas histórias ilustram, dão um colorido todo especial, é verdade. E para sair do fora para o tudo, eu nessa época era DJ, aqui ó, minha equipe de som, e aqui está a Elite. Então eu leio uma revista em 1985, vejo uma história extraordinária sobre um sujeito chamado John Casablancas e a maior agência de modelos do mundo, e eu falo para mim mesmo, em silêncio, vou trazer esse negócio para o Brasil, vou ser sócio do John Casablancas. Naquela noite eu só tinha 3 problemas. Não falava uma palavra de inglês, não conhecia ninguém na moda e não tinha um puto de um tostão no bolso. Resumindo, eu tomei uma decisão. A vida é feita de decisões. E eu não medi esforços para chegar onde eu tinha que chegar. Então eu arrumei um emprego de carteiro, de courier internacional com a DHL, para viajar de graça para Nova York durante 2 anos, porque naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, não existia LinkedIn, não existia nada disso. Era telex e carta no correio com selo colado com os cuspe. E assim eu consegui estabelecer uma dinâmica, ir a Nova York, tive a oportunidade de conhecer o John Casablancas e provar a ele, não só que o Brasil era um país do futuro, ou que o Brasil era um país com muito potencial. Não. É que eu era um jovem empreendedor destemido, sem medo de correr os riscos para fazer acontecer. E meu primeiro contrato com a Elite, que eu fechei, foi um contrato de $1 milhão em 1987. O dinheiro de hoje seria mais ou menos $10 milhões, com a Elus, que foi meu patrocinador. Vamos andar para frente rapidamente. Nesse momento que eu sou líder dessa indústria que pilota e lança as maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele, eu vejo uma campanha numa loja do Ralph Lauren com uma camiseta com um símbolo de um alvo azul. Entendo que aquilo era para chamar a atenção das mulheres, porque 7 em 10 mulheres nos Estados Unidos podem desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Eu fiz uma conta simples de padaria. Uma mãe, uma esposa, uma filha e uma irmã. 4, 70% dá 3. Então quer dizer o seguinte, não vou fazer nada. Vou ser omisso, como todo mundo. Isso aqui não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema do Ministério da Saúde. Não, senhor. Problema de cada um. Comprei 2 camisetas. 2. Botei na mala, fui para Blumenau falar com o Fábio Hering, que fez de tudo para me convencer, como meu amigo, que eu ia fazer uma grande bobagem, que eu ia gastar energia, tempo e não ia conseguir o objetivo. O objetivo não só foi conseguido, eu vendi 14 milhões de camiseta no Brasil. E isso porque lá não foi vendido isso, né? Lá foram vendidas 300 mil. Olha lá. Eu vendi 14 milhões. Muito bem. Depois desse marco que me cria uma consciência da importância de ter um compromisso com o social, eu acho que o empreendedor ele tem que também entender o seu papel na sociedade para ajudar pessoas, para ajudar a mudar a consciência, porque essa campanha não tratava-se de saúde, tratava de educação. Conscientizar a mulher que ao fazer um autoexame aumenta em 95% a chance de sobrevida de uma mulher
é usar a educação para melhorar a saúde das pessoas e salvar vidas. Isso é ser um player, isso é ser grande, isso é poder fazer coisas grandes. Bom, a partir daí, outros negócios eu tive a oportunidade de estar frente a frente com o atual presidente dos Estados Unidos, na época, vamos dizer, não apenas porque era o empreendedor imobiliário né? do magnata de Nova York, e nessa reunião ele estava... tem fotos aí, viu, diretor? Ele estava no início da reunião, não com essa foto, com esse sorriso, no final da reunião, mas no começo, transtornado, de mau humor, cheio de problemas, como estamos todos nós, possivelmente todos os dias, várias vezes por dia. Porque a gente precisa entender que para fechar grandes negócios, nós precisamos entender da dinâmica das pessoas. Entender que as pessoas mudam de humor e que nós temos que administrar essa oscilação das pessoas, porque as pessoas, como nós, temos essa impermanência. E esse homem, naquele estado, que nem me convidou para sentar na reunião, me mandou a seguinte sentença: You have 3 minutes. Você tem 3 minutos. Para não perder a viagem, só para ficar claro, ele não queria medir a minha capacidade de oratória em 3 minutos. Ele queria me mandar embora depois de 3 minutos. Porque na América, quando alguém te diz você tem 3 minutos, ele quer se livrar de vendedor de faca guinzo, de vendedor de enciclopédia, né? De quem está te pedindo doação. Muito bem. Eu consegui assumir uma postura mental e mudar a postura mental dele. Ao invés de pedir mais minutos, porque aquilo não era justo para quem tinha viajado 9 horas para só vê-lo, convidado por ele. E, querido, o mundo não é justo. E o mundo dos negócios não é justo. E eu teria cometido o maior erro da minha vida. Eu aproveitei o melhor que eu pude dos 3 minutos, e menos de 3 minutos depois, fazendo perguntas a ele. Porque ao invés de tentar responder, dar a resposta certa para aquela pergunta ou ameaça que ele me fez, que não tinha nenhuma intenção de ouvir nada de concreto, eu coloquei ele numa situação desconfortável. E eu dei a ele um contexto e um cenário, perguntando se ele sabia que no Brasil nós temos a segunda maior frota privada de aviões privados, a primeira em helipontos do mundo, que uma Ferrari aqui no Brasil custa 3,5 vezes a mais que custa em Nova York. E que vende, né? Não vende, tem fila de espera e o nego paga ágio para tirar primeiro. Então eu contextualizei o que era o universo, a indústria do luxo, aonde ele se situava, com a marca Trump colocada, né, na porta dos principais empreendimentos imobiliários americanos. E eu disse, querido, nesse shopping center ainda não tem essa loja. E nós podemos ser o dono dessa loja na frente de todo mundo. Ele achou aquela postura, aquele arrojo, aquele atrevimento muito, né, diferente, muito alinhado com a forma como ele é, agressivo e destemido. E ele disse, eu não sei que negócio que é, mas antes de qualquer coisa vamos fazer uma foto. É aquela foto que você passou ali, para registrar o momento do começo de uma história. 24 horas depois, exatos 24 horas depois, eu assinei o primeiro acordo de um negócio fora dos Estados Unidos da organização do Trump. Isso aqui é o lançamento do meu livro na Trump Tower, onde aconteceu aquele momento, 3 anos depois, do livro que se chama, inclusive, You Have 3 Minutes. Então, que é um sucesso, foi traduzido em 10 idiomas diferentes. Isso. Aliás, dá uma buscada. Inclusive, eu vou te cortar aqui, mas eu vou falar do livro. Você me trouxe um livro novo que está lançando aqui, né? Olha aqui, ó, diretor. Tem livro novo. Conta um pouquinho pra gente esse livro aqui. Querido, esse livro, na verdade, ele é a consolidação dessa jornada como deal maker. Ou, vamos para que todos entendam o que é um deal maker. É um fechador de negócios. E, na verdade, o que é um fechador de negócios? Ele não é um corretor que tira pedido para ganhar comissão. Ele é um arquiteto de relacionamentos. Ele entende de pessoas, de gerenciamento de caos e conflitos, em prol de construir um relacionamento que possa desenvolver de forma próspera um empreendimento, seja em qualquer área que você quiser. Que, inclusive, eu vou te cortar de novo, mas porque isso é importante. O Belino, gente, está fazendo, eu estou sabendo que na semana que vem você vai fazer um evento gigantesco aqui em Campinas, né? Na verdade, tive o privilégio de ter o nosso querido amigo Shain Zaher, que assina o prefácio desse livro. Esse livro, basicamente, ele é um manual, ele é a metodologia por trás dessa minha trajetória como fechador de negócios. E ele, com incentivo e apoio, né, inspiração do meu querido amigo, que eu chamo de Brimo, né, nós constituímos
um negócio educacional, eu constituí um negócio educacional que chama-se Dealmaker Academy, ou seja, a Academia dos Fechadores de Que Negócio. maravilha, Cortamos a fita no ano passado, lá em São Paulo, no World Trade Center, e agora 27 e 28 de junho, inclusive não por acaso, 28 é meu aniversário, então tomei a decisão Vai de passar fazer... aniversário aqui com a gente, então, Campinas. Passarei com vocês em Campinas fazendo o que eu gosto, Ah lá. né, que é transmitir, compartilhar, inspirar e transformar vidas e criar o que eu chamo de Mind 8. Se o Mindset não está funcionando, vamos fazer uma expansão e um upgrade para o Mind 8. Você é brilhante, né? Você é espetacular, Belino. Eu vou falar. Dá uma olhada. Vamos lá. Dealmaker Academy, certo? Isso. Eu acho o seguinte: é uma oportunidade. Que bom que cruzou de você ter vindo hoje aqui. Teu evento é semana que vem. Sim. Né? Porque você que está nos assistindo, dá tempo ainda da turma fazer alguma. Não, na escrever, verdade, ou não para dá mais você tempo? entender, assim... Aqui a gente não faz merchan porque não pode, não, mas eu não posso não fazer isso com eu você faria aqui, tá? se fosse oportuno, mas de fato não é, porque eu te disse no começo da nossa entrevista que eu estou alfaiate. Né? Perfeito. Então, é um grupo exclusivo de 30 pessoas, né, que vão participar. Eu fiz uma curadoria das pessoas, eu conheço cada um, porque eu quero ter um compromisso com o resultado e não com aplausos de rede social. Perfeito. Então, eu estou nesse momento da minha vida, eu tenho que ser coerente, congruente com as minhas opções. Mas, sim, há uma possibilidade, porque no domingo, que é o dia do meu aniversário, eu vou fazer uma matinê, né, às 4 da tarde, que é a exibição, a estreia do meu filme documentário que conta a minha história do courier da DHL à Nasdaq, onde eu inaugurei a Dealmaker Academy e aonde o Ricardo, de 19 anos, vai encontrar o Belino, de 60, num cinema e eles vão assistir juntos, graças à tecnologia Perfeito. e à AI, vão assistir 40 anos de história juntos, interagindo um com o outro. Então você pode imaginar a emoção para mim. Nossa Senhora. Um negócio Eu que já estou aqui, já arrepiei, pô, imagina você, né? Ô Belino, olha só, dá para ficar com você dias aqui, né? O nosso programa ele é pouco para tudo aquilo que você representa e tudo aquilo que você traz. Então, assim, a gente não vai ficar por aqui. Você sabe que a gente inaugurou um terceiro bloco com o Júlio Trajano. Eu sempre mando um abraço para ele, porque eu falei assim, Júlio, você vai inaugurar o que eu mais preciso aqui, que é o terceiro bloco, que a gente vai lá para o nosso portal. Mas antes de ir embora, eu queria muito agradecer você aqui pela sua presença, pela sua generosidade em ceder o seu tempo, né, que eu sei que é precioso e é caro, né, para você nos contar um pouco dessa tua história. Espero que você volte mais vezes. E se você quiser acompanhar o Belino aqui agora, gente, nós vamos lá pro nosso portal, @THMaisRecordCampinas. E aí você vai ficar sabendo de detalhes que não são contados aqui, só no nosso portal. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Espero que você volte mais vezes, viu, Belino? Com certeza, conta comigo. A gente vai se vê daqui a pouquinho no nosso portal. Acessa lá que vai entrar agora no ar.